Olá, bem-vindos mais uma vez ao Livros e E-Books. Eu sou Carlos Nunes e hoje a gente vai conversar sobre a série Ramsés, o Filho da Luz. Essa série, em 5 volumes, foi lançada em 1995, escrita pelo francês Christian Jacques, que é um grande estudioso, né, da civilização egípcia. Ele é egiptólogo e já escreveu vários livros, né, sobre o Egito Antigo. E nessa série, que é uma biografia romanceada do faraó Ramsés II, que foi um dos maiores faraós do Egito. Ele viveu aí durante quase 90 anos e reinou durante 67 anos. E isso por si só já é um feito, né? Porque ter um reinado de 67 anos, naquela época em que, né, haviam tantos golpes e tentativas de assassinato, e uma pessoa permanecer no governo por tanto tempo e viver até 90 anos, né, numa época em que a expectativa de vida era bem baixa, só por isso já foi um grande feito. Acredita-se até que tenha sido durante o reinado dele, embora não tenha comprovação nem dos fatos e muito menos de que aconteceu durante o reinado dele, que é a famosa história do êxodo dos hebreus, né, liderados por Moisés, está na Bíblia, e que muitos acreditam que tenha sido durante o reinado do Ramsés. E a gente vai ver isso nessa série aqui também. Bom, vou falar um pouquinho de livro por livro, depois eu dou um apanhado geral da série. O primeiro volume aqui é o Filho da Luz, e ele, como todo livro inicial de série, ele apresenta os personagens e não tem muitos acontecimentos. A gente vê aqui, o livro começa com o Ramsés jovem, ele e seus amigos, né, recém-saídos aí, terminados os estudos, e a gente vê ele sendo preparado pelo pai para ser o próximo faraó, embora ele tenha um irmão mais velho, que isso logicamente vai provocar a ira e o ciúme desse irmão mais velho. Um fato interessante também desse livro é a visita, a participação do Menelau, da Helena e do Homero, que estão retornando da Guerra de Troia e precisam passar um tempo no Egito. Depois eles vão embora, o Homero fica, se estabelece no Egito, é lá que ele teria escrito a Ilíada e a Odisseia, e se torna um grande amigo do Moisés. Aí eles têm diálogos ótimos no decorrer de toda a série. Nesse segundo volume, O Templo de Milhão de Anos, nós já vemos o início do reinado do Ramsés, né? Ele tem 23 anos aqui, e ele mostra assim, bastante insegurança. Ele não acredita que ele tenha capacidade para fazer um governo tão bom quanto o do seu pai, mas ele é encorajado, né, e auxiliado bastante pela sua mãe, a Tuia, e pela sua esposa Nefertari. Para fazer um bom governo, né, que é a intenção dele, um governo de paz, de prosperidade, ele se cerca então de pessoas de confiança dele, basicamente os seus amigos de infância, entre eles o Moisés, que aqui não tem nada a ver com aquele Moisés que a gente conhece da Bíblia e de outras obras, né, que foi abandonado no cestinho, foi criado como o irmão do Ramsés, nada disso. Eles são amigos de estudos, e o Moisés, ele tem grandes habilidades de construção, e por isso ele é convidado pelo Ramsés a coordenar a construção da nova capital do Egito, a cidade de Pi-Ramsés. Uma outra coisa interessante aqui é que não é essa construção dessa cidade não é a base da escravidão. A escravidão não existe no Egito. Os hebreus são trabalhadores e estabelecidos nessa cidade, realmente uma grande quantidade de pessoas, mas não são escravos aqui no Egito, o que é bem diferente de todas as outras representações que a gente vê dessa história. O terceiro volume, A Batalha de Kadesh, a gente vê aqui os inimigos do Egito, particularmente os hititas, onde hoje fica a Turquia, que eles eram um povo bastante guerreiro,
eles aproveitam dessa insegurança do Ramsés estar há pouco tempo no governo, né, para atacar. Só que aí ocorre a grande batalha, a famosa batalha de Kadesh, que foi imortalizada em várias obras do Egito, né, em vários templos, em vários monumentos nós temos referências à batalha de Kadesh. E continuamos aí também, além dessa ameaça externa, dentro do Egito nós temos alguns problemas que o Ramsés tem que enfrentar, né? Há aí o ciúme do irmão dele, que tenta tomar o trono. A Nefertari contrai uma doença bastante misteriosa, que é de difícil cura também. E o Moisés, que é o responsável pela construção da nova capital, subitamente desaparece, aparentemente por ter assassinado um egípcio. Então é um volume cheio de reviravoltas. Um outro fato interessante aqui é que a gente começa a ver um outro foco narrativo, que seria no Império Hitita. A gente conhece muito pouco sobre os hititas, quase não sobrou material deles, mas a gente vê aqui como é a capital, é apresentada a família real e como eles são belicosos e inimigos realmente do Egito e querem de tudo para dominar, para destruir o Império Egípcio. No quarto volume, a Dama de Abu Simbel. Depois da Batalha de Kadesh, é estabelecida a paz entre os dois reinos, é feito um acordo, né, e o Ramsés então pode se dedicar mais ao governo interno do país. Ele enfrenta algumas revoltas na Núbia, né, que fica ao sul do país, e para isso ele resolve construir um grande templo duplo em homenagem a ele e a sua esposa Nefertari, que é o templo de Abu Simbel. Um outro fato bastante importante aqui nesse livro é que o Moisés retorna e aí sim nós temos aqui a história do êxodo, das 10 pragas do Egito e finalmente a partida dos hebreus, né, em busca da Terra Prometida. Então é um livro também bastante interessante, um dos melhores, se não o melhor, da série. E por fim nós temos o volume 5 sobre a Cássia do Ocidente, em que não tem muitos acontecimentos, já foca mais nos últimos anos, né, depois de um lapso de tempo aí, que não acontece nada assim digno de nota, mas a gente vê então aqui o final do reinado do Ramsés, e que até o fim ele enfrenta oposições, enfrenta inimigos, e nós vemos esse tratado de paz com os hititas, ele sendo levado adiante. Ele se casa com 2 princesas hititas e vai treinando também os seus filhos para sucederem a ele. Os seus amigos vão partindo e, enfim, é um final mais melancólico, né? Não tem grandes acontecimentos aqui, é um livro mais parado, mostrando mesmo os rituais religiosos e o final da vida do Ramsés, a sua batalha contra a doença, a velhice, né, e finalmente a morte. No geral, a série é muito boa, principalmente para quem gosta do assunto de Egito antigo. Ela é muito rica em narrativas, em descrições, porque como o Christian Jacques ele é um grande estudioso do assunto, ele mostra aqui várias facetas que a gente normalmente não vê nas obras, que é focada nos grandes acontecimentos. Aqui a gente vê o cotidiano do Egito, né? O que eles comem, o que eles vestem, como são os rituais religiosos, assim, bem detalhados, toda aquela profusão de deuses todos que eles tinham, e tudo muito, muito intricado, mas a gente vê como era a vida cotidiana dos egípcios. É muito interessante essa visão. Mas as obras aqui, ela tem alguns defeitos, né? E algumas coisas aqui me incomodaram bastante. Ele coloca em personagens, né, dessa época, do Antigo Egito, mas o comportamento deles são comportamentos de pessoas atuais. Por exemplo, a monogamia, que não existia, e várias outras colocações que
assim, tão meio fora do contexto da época. Logicamente não se sabe exatamente como era, mas a gente, pelos documentos, pelos estudos já feitos, a gente tem alguma noção de que eles não pensavam, né, como a gente pensa hoje em dia. Então muita coisa, o casamento, a posição da mulher, a questão da diplomacia externa, dos filhos, isso daí era diferente do que é hoje em dia, né? A sociedade funcionava de uma forma diferente e isso incomoda um pouco. Uma outra coisa é que, por se tratar da obra escrita por um estudioso, eu acreditava que ela teria um viés mais realista, né? Nós sabemos que os egípcios eles eram muito voltados para a religião, os deuses tinham uma grande importância, né, em todos os aspectos da vida do país, mas aqui isso é colocado de uma forma como se fosse a realidade. Os personagens acreditando numa intervenção divina é uma coisa, mas essa intervenção divina realmente acontecendo é outra. Se a gente está lendo uma fantasia, não tem problema nenhum, mas em se tratando de uma obra supostamente de fundo histórico, isso chega a incomodar um pouco. Mais ainda porque ele não é coerente com isso. Enquanto em algumas situações ele apela para a realidade, por exemplo, as plagas do Egito aqui, elas não têm nada de divino, elas têm explicações racionais, explicações geográficas e biológicas. A própria travessia do Mar Vermelho, ela é explicada aqui como poderia ter acontecido, logicamente visto pela população, pelos hebreus, como manifestação divina. Mas ele tenta aqui dar explicações plausíveis e reais para essa situação. Enquanto que em outras, nós temos a intervenção divina direta, em certas curas, em certos momentos-chave em que o Ramsés é guiado pelos deuses, né? E então isso incomodou um pouco. Se pelo menos tivesse havido a coerência, né? Isso acontece em todas as situações, já seria mais fácil de aceitar, mas você vê que ele foi tendencioso para o lado do Ramsés. E por fim, a humanização aqui de diversos animais. Nós temos cobras guardas, né? Cobras de guarda. Nós temos um leão que sabe reconhecer os inimigos. No meio de uma batalha ele ataca apenas os inimigos, ele sabe quem é amigo e quem é inimigo. Temos um cachorro aparentemente imortal e por aí vai. Tem várias outras situações aqui envolvendo animais em que eles têm um comportamento humanizado e isso colocado da forma mais natural possível. Então isso também incomodou um pouco. Mas, no geral, visto como obra de ficção, como uma aventura, como uma leitura de lazer, ele é sensacional, é recomendado. A leitura é fácil, flui bastante, não tem dificuldade nenhuma na leitura e se aprende muita coisa mesmo sobre a sociedade egípcia e sobre esse faraó tão importante. Para complementar a leitura, eu li aqui o Ramsés II, Soberano dos Soberanos, da Bernadette Menou, também uma francesa estudiosa, e é um livro, né, não ficção, e ele é bastante ilustrado, né, com ilustrações aqui belíssimas, e fala bastante sobre a pessoa e sobre o reinado do Ramsés II. Inclusive aqui no final ele tem trechos de textos originais da época, tirados aí de papiros ou de monumentos, né, em que atestam várias situações colocadas aqui na série. Por fim, então, para fechar, eu recomendo a série. Eu só me arrependo de não ter lido ela antes de ter viajado ao Egito, porque a gente aqui dá vontade de ver de outra forma muitos dos monumentos que a gente tem oportunidade de conhecer lá. E embora o Egito seja, a gente lembre
principalmente das pirâmides e da Esfinge, que são monumentos muito anteriores ao Ramsés, o que mais me chamou a atenção foi o templo de Abu Simbel. Grande parte das construções por todo o país, cerca de aí uns 70%, ou foram construídas ou modificadas pelo Ramsés. Então a gente tem obras dele, representações dele por todo o país, mas nenhuma se compara a Abu Simbel. O local onde ele foi construído, a grandiosidade daquele templo, a beleza dele e também o significado histórico e para a época, político para a época, né? Ele tem uma beleza assim indescritível. É um local jamais não tão visitado no Egito, porque ele fica bem distante e é uma verdadeira viagem, né? Uma viagem dentro da viagem, você ir até lá é bastante complicado. Com isso ele é menos visitado. Mas se existe um lugar no Egito em que eu gostaria de voltar, se tivesse que escolher um único lugar, com certeza seria Abu Simbel. Eu vou deixar algumas fotos aí para representar, né, esse local tão mágico do Egito. Mas os outros locais também citados aqui são bem interessantes, mas não estão tão preservados, então fica mais difícil você entender pela narrativa aqui a grandiosidade realmente dos monumentos. Ramsés foi um grande faraó e vale bastante conhecer a vida dele, mesmo que romanceada, e é uma leitura bastante agradável que eu recomendo para todo mundo que gosta aí do assunto. Então é isso, a gente fica por aqui, agradeço aí a assistência de todos, voltem sempre, divulguem o canal, curtam aí embaixo, inscrevam-se e deixem os comentários se você já leu ou pretende ler a série Ramsés. Tá bom? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.